Crises de refugiados, guerras comerciais, ameaças nucleares e falta de confiança entre as principais potências mundiais. O ano de 2018 não tem sido fácil para o planeta. E o que espera o próximo governo brasileiro em 2019? Quem chegar ao Palácio do Planalto em janeiro vai ter pela frente um mundo repleto de desafios. O céu de brigadeiro que iluminou outros governos no passado recente já não existe mais. A nova realidade global vai exigir muita atenção. O cenário político e econômico do mundo a partir do ano que vem é o tema deste Tela Brasil Internacional, que está começando. Política externa deixou de ser aquele tema que pode ser esquecido em algum canto por quem deseja chegar à presidência da República. Poucas vezes, os candidatos a presidente debateram publicamente as suas visões de mundo, mas o momento é outro. Se o Brasil não é para principiantes, como dizia Tom Jobim, o mundo de hoje exige bastante profissionalismo. É o que lembra o professor Celso Laffer, que já ocupou o Ministério de Relações Exteriores. Para ele, o momento delicado que vivemos requer liderança. Ninguém pode viver hoje em dia em isolamento. Então é preciso ter um presidente da República que saiba o que é mundo e saiba como orientar o Brasil no mundo. Além de conhecimento, quem vier a ser presidente da República terá pela frente a tarefa de aproximar polos contrários. Os antagonismos da política interna alcançaram de forma quase inédita o debate sobre a política externa do país. Como mostraram os recentes debates na Comissão de Relações Exteriores do Senado, de um lado ficaram os que defendem prioridade as relações com os países do chamado Sul Global. De outro, os que preferem voltar a sua atenção a países de maior peso econômico. O Brasil vive algum tempo sem uma definição clara do que ele quer. Ele vive em função das disputas políticas internas que estão, vamos dizer assim, impactando na política externa. O novo governo brasileiro começa no momento em que o mundo se torna um lugar menos estável, especialmente depois da posse do presidente Donald Trump nos Estados Unidos. Trump tem dito que não teme uma guerra comercial e já retirou seu país de importantes conquistas internacionais, como o Acordo de Paris sobre mudanças climáticas. O unilateralismo de Trump vai exigir muita reflexão do novo governo brasileiro, como alerta o professor Alexandre Verrara. Creio que o presidente Trump tem causado várias ondas de instabilidade. As últimas tarifas, sobretarifas que ele estabeleceu, causou bastante distúrbio e isso vai ser um desafio também para o Brasil. As dúvidas que surgem no cenário internacional levam alguns especialistas a se questionar se não estamos vivendo um momento de ruptura política em relação a modelos que estão em funcionamento desde o fim da Segunda Guerra Mundial. O que se está observando hoje é o desmonte de uma estrutura de governança global com a multipolarização sem o multilateralismo, sem a capacidade de governar estruturas que são integradas de uma maneira racional e mais concertada. Essa preocupação já está no radar do Palácio do Planalto. Para o secretário de Assuntos Estratégicos da Presidência da República, é momento de o país se colocar diante do mundo nesse novo cenário. O Brasil não é um país que deverá operar à deriva dos principais temas da agenda internacional. O Brasil talvez seja um dos países mais comprometidos com o sistema multilateral. Os desafios do novo presidente é repensar a nossa moldura de inserção internacional no mundo e como ela pode trazer resultados efetivos, além do retóricos, para a sociedade brasileira. As trocas globais devem crescer 4% neste ano, segundo a Organização Mundial do Comércio. Depois de uma década de quase estagnação após a crise financeira global, é um bom número. Mas esse crescimento pode cair em breve, especialmente por causa das guerras comerciais que se anunciam entre os Estados Unidos e a China. O cenário de guerras comerciais deverá afetar todo o mundo em 2019, primeiro ano do novo governo brasileiro. Mas os especialistas ainda se dividem quanto às perdas e ganhos dessa situação para o país. Uma coisa, porém, é certa: o Brasil precisa aumentar a sua participação no comércio global. É o que propõe a Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República em estudo divulgado neste ano.
Segundo o documento, o comércio exterior representa apenas 25% do produto interno do Brasil, o que coloca o país entre os mais fechados do mundo. Pensar como o Brasil pode potencializar a sua capacidade de exportar mais, de ocupar uma maior porção no comércio internacional, gerando produtividade, gerando desenvolvimento e tecnologia ao Brasil. Segundo o estudo da Secretaria, o Brasil deve também importar mais. Com isso, alcançaria 2 objetivos: reduzir preços internos e ingressar nas chamadas cadeias globais de valor, em que cada parte de um bem é produzida onde há mais eficiência. Por onde começar, então? Para o embaixador Antônio Simões, negociador da criação de uma área de livre comércio das Américas que não foi adiante, o Brasil deve se abrir a novos acordos comerciais. O momento atual é um momento de globalização. Se é um momento de globalização, é um momento de acordos. Hoje tem uma grande discussão, por exemplo, de um acordo do Mercosul com a União Europeia. O futuro será um futuro de abertura e globalização. E o Brasil tem que estar preparado para esse momento. Esse processo já está em curso, né? O governo está fazendo um esforço de ampliar o número de acordos comerciais que vão facilitar o acesso de produtos brasileiros em terceiros mercados. O mais notório, evidentemente, é o próprio acordo com a União Europeia, mas também está abrindo frentes com o Canadá, com a Coreia e com outros países importantes no comércio internacional. O mapa da Organização Mundial do Comércio mostra em tons mais escuros os grandes exportadores mundiais, como Estados Unidos, Alemanha, China e Japão. O embaixador espera que as maiores potências econômicas evitem tentações protecionistas. Não convém ao mundo que não tenha regras adequadas e claras multilaterais de comércio. É muito curioso ver países que se orgulham da sua tradição legal e do império da lei, por seu próprio funcionamento, botarem abaixo o regulamento internacional que eles próprios fizeram há tantos anos atrás. Uma parte do esforço para garantir nossas exportações deve ser feita aqui mesmo no Brasil, segundo o ex-ministro Celso Laffer. O Brasil, na área agrícola, é uma grande potência. E nós somos uma grande potência, primeiro, por conta dos investimentos de tecnologia e pesquisa que fizeram com que o nosso agronegócio tivesse e tem a qualidade que tem. Agora, porque cresceu e porque é importante, enfrenta resistências e protecionismo. E precisa lidar com essas resistências, em primeiro lugar, cuidando dos problemas internos, não? Das normas técnicas, das medidas zoofitossanitárias, que são hoje o mecanismo pelo qual o protecionismo se exerce no mundo. As exportações agrícolas têm obtido cada vez mais importância, como observa o especialista Marcos Jank. As exportações agrícolas brasileiras têm crescido em torno de 10% ao ano, quase 10% ao ano, nesses últimos 10 anos. A gente passou de 20 bilhões de dólares exportados no agronegócio em 2000 para 100 bilhões atualmente, né? Então a gente teve um ótimo desempenho, se a gente olhar o período todo. É bem verdade que nos 2 últimos anos houve uma queda das exportações pequena em função dos preços mais baixos de algumas commodities, mas esse ano já recuperou com essa safra excepcional agrícola que a gente teve. Para Jank, o crescimento de exportações agrícolas vai ocorrer na Ásia e não apenas na China. O próximo governo, na opinião dele, deveria olhar com carinho para toda a região. Hoje, 30% da exportação do agronegócio é para a China e é basicamente soja, é muito centralizada no fenômeno da soja. Mas outros 20% da exportação do agro são para o resto da Ásia sem China, tá? E esse resto da Ásia sem China já é mais importante para a gente do que a própria Europa, que no passado foi o nosso grande comprador. A sede da Unasul, em Quito, no Equador, vai ser transformada em uma universidade dos povos indígenas. O anúncio foi feito pelo presidente do país, Lenin Moreno. Para ele, o edifício se transformou em um elefante branco. Será o início do fim de um ambicioso projeto de integração regional ou apenas adaptação a novos tempos? Em abril deste ano, os ministros de Relações Exteriores do Brasil e de mais 5 países
Argentina, Chile, Colômbia, Paraguai e Peru anunciaram a decisão de suspender a participação nas reuniões da Unasul, a União de Países da América do Sul. Eles tomaram a decisão depois que a Venezuela de Nicolás Maduro vetou a candidatura de um argentino, indicado pelo presidente Maurício Macri, ao cargo de secretário-geral da Unasul. Ao mesmo tempo, a crise política na Venezuela é acompanhada com atenção por Washington, Moscou e Pequim. Como observa o secretário de Assuntos Estratégicos da Presidência da República, Hussein Khallout, o Brasil deve estar atento à presença de outros países no tabuleiro político regional. Começaria primeiro pela América do Sul. Que papel o Brasil gostaria de desempenhar na América do Sul na próxima década? Hoje, cada vez mais, potências extra-regionais operam no vácuo do poder deixado pelo Brasil nos últimos anos. Na hora de definir estratégias de política externa, o novo governo brasileiro deverá manter a prioridade para a América do Sul, mas terá de adaptar a sua política a um novo momento na região. A integração da América do Sul está inscrita na Constituição. É o artigo 4º da Constituição. É por isso que todos os governos, depois da Constituição de 88, investiram em apoiar a integração latino-americana. O próximo governo que vier eleito das eleições terá suas prioridades e tudo, mas como todo governo respeita a Constituição, eu entendo que também a integração seguirá sendo uma prioridade. Como lembra Simões, que será embaixador brasileiro em Montevideo, as mudanças poderão atingir a Unasul e a CELAC, órgão de integração regional criado em 2010. A CELAC e a Unasul tiveram um papel muito importante num determinado momento. Hoje, a realidade internacional mudou. Então, é importante que a gente também saiba adaptar isso. E o Mercosul? Como deve ficar a relação entre o Brasil e seus sócios no mercado comum do Sul? Na opinião do ex-ministro Celso Laffer, o grupo vive um bom momento. Eu acho que há muita convergência com a Argentina, que é muito positivo. Eu acho que tanto o Uruguai quanto o Paraguai, por gravitação natural, se sentirão à vontade com essa nova fase dinâmica do Mercosul, que eu acho que caminha como deveria caminhar para ser um campo de convergência econômica muito mais do que qualquer outra coisa, e eu vejo isto como algo positivo que está no horizonte nosso. O Mercosul terá pela frente, em breve, um momento decisivo: a assinatura de um acordo de associação com a União Europeia, um imenso conglomerado de 28 países e mais de 500 milhões de pessoas. O acordo está em negociação há 20 anos. Eu acho que o acordo com a União Europeia é um acordo estratégico. Eu devo dizer que eu sempre tive certa relutância em abrir sem contrapartidas suficientes, mas nesse momento eu acho que já estamos num nível de interesse recíproco muito elevado e a maturidade para que isso seja concluído está dada e eu espero que seja possível fazê-lo proximamente. Para Jaguaribe, cuja indicação para embaixador em Berlim foi aprovada pelo Senado, é importante para o Brasil uma Europa forte. A Europa tem sido um ator fundamental para dar equilíbrio a esse contexto. Ela se vê enfraquecida agora em função de algumas questões internas e também de algumas questões externas, mas para o Brasil é muito importante que a Europa volte a se fortalecer e possa atuar de forma sóbria e racional no contexto internacional, juntando-se a outros atores que estão presentes aí. Já tem sido discutida no atual governo a necessidade de formulação de novas diretrizes para as relações com as duas maiores potências do planeta. Precisamos de uma política externa específica para os Estados Unidos. Precisamos dimensionar de uma forma objetiva a nossa relação com a China. Precisamos delinear qual a importância da África no escopo estratégico do Brasil. Talvez o Brasil precise
no futuro, e cabe isso ao futuro presidente, ter uma política asiática específica. As relações internacionais hoje ocorrem na Ásia. Na opinião de especialistas em relações internacionais, o próximo governo deverá ser cuidadoso ao estabelecer o tipo de relação que pretende com a China, maior parceiro comercial do Brasil. O Brasil não pode, vamos dizer assim, se desligar dessas potências emergentes em hipótese nenhuma, até porque os únicos recursos que estão realmente entrando no país vêm dessas relações, né? Mas o Brasil, sobretudo, ele deve ter uma atitude também de negociação mais incisiva. Assim como os Estados Unidos não deve se subordinar a uma demanda americana, pura e simplesmente, nós não podemos aceitar a primeira oferta chinesa. Eu acho que o Brasil tem que negociar. Para esse especialista, a definição da política externa em relação à segunda potência global deve levar em conta as opiniões de empresários e acadêmicos. O setor empresarial, o governo e também o setor acadêmico pode contribuir em estabelecer quais são os interesses, de fato, os interesses nacionais do país, estabelecendo metas de médio e longo prazo, para aí sim poder definir qual é a relação que nós queremos estabelecer com a China. Enquanto nós não tivermos claro quais são os nossos interesses, quais são os nossos objetivos, fica muito difícil para o presidente, seja ele quem for, estabelecer qual é o padrão de relacionamento melhor ou ideal para o Brasil. Completou 10 anos em 2018 a mais bem-sucedida experiência recente de unir os chamados países emergentes. No mês de julho, em Joanesburgo, os líderes de Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul celebraram o aniversário do BRICS com uma forte defesa do multilateralismo em tempos de guerras comerciais. A próxima cúpula do BRICS vai acontecer aqui no Brasil, que já terá um novo governo. A importância desse encontro é ressaltada pelo professor Oliver Stunkel, especialista no tema. Isso é uma grande oportunidade para enfatizar quais devem ser os temas principais a serem discutidos nesse grupo, que tem uma importância grande para estabilizar a ordem internacional, sobretudo diante da fragilidade que se cria hoje no Ocidente em função da atuação imprevisível dos Estados Unidos. A 10ª reunião do BRICS teve forte presença africana. A África do Sul foi o último país a ingressar no grupo, mas procurou demonstrar no encontro a pujança do continente. Para diversos especialistas brasileiros, o próximo governo deveria aprofundar a política de aproximação com a África. A África é um continente que tem tido um crescimento econômico muito grande e que teria e tem todo o interesse em ter relações com o Brasil, até porque o Brasil não tem a mesma atitude das grandes potências que buscam matérias-primas ou que buscam impor poder sobre a África. Nós não temos nem condições e nem vontade de impor nada aos africanos. Então, vamos dizer assim, ela faz parte do nosso entorno. Se nós queremos ter segurança, estabilidade, etc., nós devemos prestar muita atenção na África. E como poderá ser a relação do novo governo com a África? A postura que o país vier adotar a partir do próximo ano é que deverá dar forma a esse modelo de relacionamento. O Brasil poderá ser acusado de um novo tipo de colonialismo? A crítica que os africanos estão fazendo é que as empresas do Brasil fazem extração de matéria-prima, não fazem investimento na indústria, então não desenvolvem os países africanos. E essa estratégia é tipo colonial, tem que ser corrigido para melhorar a imagem. O mais adequado seria investir naquilo que cria emprego, portanto, naquilo que cria renda. Emprego e renda é equivalente. Ou seja, desenvolver mercados internos africanos, dar aumento do nível de vida local e uma capacidade de participação no comércio internacional. Essa é que é a estratégia inteligente. A China se tornou grande protagonista no continente africano nos últimos anos. São muitos investimentos para renovar a infraestrutura, principalmente de portos e estradas. A política externa do Brasil para a África deverá levar em conta essa realidade. A relação dos chineses com a África vem já dos anos 50, desde os processos, do início dos processos de independência africanos. Tá? O Brasil talvez tardou um pouquinho em definir esse projeto estratégico nos anos 60, né? Mas o definiu nos anos 70.
principalmente durante o governo Geisel. Então, essa percepção, né, de que qual é o sentido da atuação brasileira nesse cenário, precisa estar muito claramente definida a partir daquilo que também se define como interesse nacional. A professora lembra que a África tem uma importância geopolítica especial para o Brasil, com quem compartilha o Atlântico Sul. É importante pensar que a África ela é sim uma fronteira para o Brasil, se nós considerarmos o espaço do Atlântico Sul, e tudo que esse espaço representa no sentido de garantias ou de recursos para o desenvolvimento nas duas margens do oceano. Tá? É importante lembrar que outras potências emergentes, vamos dizer assim, também perceberam a África como um espaço estratégico, e não se trata de uma nova disputa, mas se trata de um novo tipo de relação que os países estabelecem hoje com a África independente, um conjunto de países relativamente jovens, né, e que ainda precisam garantias para o seu desenvolvimento. Outro espaço geográfico que tem estado no radar de pesquisadores brasileiros é o Oriente Médio, onde muitos veem apenas crises políticas, alguns observadores identificam boas oportunidades. O Brasil vem atuando, eu diria, nos últimos 10 anos no Oriente Médio, principalmente do ponto de vista econômico. A gente já é um dos principais exportadores de carne halal, que é aquele corte feito através de preceitos islâmicos, né? Então, existe um mercado muito grande que o Brasil está entendendo que pode atuar. Então, me parece que a partir de 2019, também com a economia brasileira dando sinais de recuperação, a gente pode atuar de maneira mais direta, abrindo esses canais de venda, seja de commodities, seja de carne, com países do Golfo, com países do Oriente Médio, e de uma maneira mais direta estabelecer essas relações econômicas também no campo político. Acho que um bom exemplo tem sido a Frente Parlamentar Brasil-Arábia Saudita, que foi aberta há pouco tempo aqui no Senado, e que tenta, de alguma maneira, influenciar ou incentivar as relações econômicas. Na opinião do professor, até mesmo a Síria, que sofre uma longa guerra civil, poderá apresentar oportunidades a empresas brasileiras. O Brasil também tem aí uma janela para que empresas brasileiras possam atuar no processo de reconstrução e de auxílio à volta da normalidade na Síria. Um tema parece consensual entre os especialistas. O Brasil tem bom trânsito no Oriente Médio exatamente por manter boas relações com todos os atores envolvidos. Só existe uma meia dúzia de países no mundo que tem relações com todos os outros demais. O Brasil é um desses. O Brasil tem comunidades árabes, tem comunidades judaicas que vivem aqui pacificamente, não é? E eu acho que nós temos cacife, sim, para estarmos presentes lá. Por exemplo, se a oferta brasileira causou tanto furor numa época em que se propôs alguma coisa sobre o programa nuclear iraniano, é porque outras potências queriam ter proposto. Sabotaram a nossa e aprovaram a deles, não é? Mas que era muito, muito parecido com o que também estávamos propondo. O novo governo brasileiro vai ter pela frente, a partir de 2019, um mundo bastante instável. Os riscos econômicos já são bem conhecidos. A guerra comercial aberta pelos Estados Unidos é um bom exemplo. Mas pouco se fala por aqui de riscos militares. Que tipo de ameaças o país pode enfrentar nos próximos anos? E que tipo de forças armadas devemos ter para proteger o país dessas ameaças? Muitos desafios na área de defesa parecem distantes, como os conflitos no Oriente Médio, a expansão na Marinha da China e o lançamento de mísseis pela Coreia do Norte. Mas eles contribuem para tornar o cenário global mais imprevisível. A tensão no Oriente Médio hoje é extrema, a tensão em torno da Europa, vinda da Rússia, vinda de baixo da África, né, sobretudo do Mediterrâneo, também vem se acentuando por razões diferentes. Basicamente, o que é que você tem hoje? Um temor enorme com relação à China, a expansão da China. O que a China vem fazendo em termos militares é extraordinário. A China, de 2014 para cá, conseguiu colocar em funcionamento mais navios do que tem os países europeus em conjunto. É algo que desequilibra por completo a estrutura de distribuição de poder e de cálculos recíprocos que prevalecia até então. Atualmente, o Brasil gasta cerca de 1,5% de seu produto interno bruto com defesa. E a maior parte dessa despesa é com pessoal ativo e inativo. Entre os parceiros do BRICS,
A China gasta 1,9% e a Índia 2,5%. Porém, o Brasil tem a seu favor uma região mais pacífica. A melhor coisa que a América do Sul pode fazer para o mundo é continuar a tradição de paz que ela tem, e nesse sentido nós somos uma região singular. Aqui há uma possibilidade de negociar, uma tradição de negociação e de resolução de conflitos por meios diplomáticos muito mais difundida. Para o professor, o próximo governo deveria investir em maior aproximação entre as políticas externa e de defesa, na cooperação com países vizinhos em formação militar e na indústria bélica e na preparação dos militares do futuro. Eu preciso ter forças armadas profissionais e pessoas muito capazes que vão operar sistemas complexos. Essas pessoas custam muito caro para se formar e para se reter, porque elas desenvolvem habilidades que também são muito apreciadas pela economia civil, por assim dizer. É muito importante que nós comecemos a pensar no modelo de militar que nós queremos para o futuro e comecemos a já selecionar e formar os militares tendo em vista esse modelo, e não um modelo incremental, burocrático. Em tempos de grandes dificuldades fiscais, que peso deve ter a defesa no orçamento da União, que é aprovado pelo Congresso Nacional? Se o Brasil pretende se firmar no cenário mundial, o país não pode deixar o setor de lado, acredita o secretário de Assuntos Estratégicos. Quando a gente fala em defesa, nós temos que entender que nós estamos falando de uma base científica, tecnológica e industrial de defesa. Isso não só fortalece as nossas Forças Armadas, como também gera ciência e tecnologia e gera emprego. E se nós não fortalecemos o poder da defesa e o poder da inteligência, nós estaremos deixando flancos graves e que fragilizam a nossa segurança nacional.